Olá pessoal, eu sou o professor Reginaldo e essa é mais uma videoaula do curso de Cálculo 1. Nesta aula eu vou resolver um exercício um pouco mais elaborado sobre o Teorema do Valor Intermediário, que eu retirei do livro de Cálculo 1 do James Stewart, sexta edição. Vamos dar início à aula então. O exercício que nós vamos fazer é o exercício 62 da seção 2.5, que trata de funções contínuas. O exercício diz o seguinte: se A e B são números positivos, demonstre que a equação, essa equação aqui, é igual a zero, tem pelo menos uma solução no intervalo menos 1, 1. Então, ele é um exercício que vai usar o teorema do valor intermediário de novo. Quero mostrar que essa equação tem solução e que essa solução está no intervalo menos 1 a 1. Então, o procedimento é o mesmo. Vou definir uma função como sendo isso daqui e o que eu quero achar são raízes dessa função. Mostrar que existem, né? Então, exercício 62, defina f de x igual a A sobre x ao cubo mais 2x quadrado menos 1 mais B sobre x ao cubo mais x menos 2. Certo? E aí, para eu usar o teorema do valor intermediário, eu preciso saber onde que f é contínuo. E para saber onde f é contínuo, eu tenho que analisar onde o denominador aqui não se anula. Certo? Observa que o exercício fala que tem uma raiz entre menos 1 e 1. Então, vamos ver o que acontece se eu substituir menos 1 na função aqui. Então, vai dar menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, então vai ser menos 1 mais 2, menos 1 que é 0. Então, menos 1 não está no domínio dessa função. E a gente vai observar que o 1 não está no domínio dessa daqui. Né? O menos 1 está, que é menos 1, menos 1. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. Menos 1 não tem problema nesse pedaço. Mas o 1 tem. Vai dar 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Então, menos 1 e 1 não estão no domínio dessa função. Né? Mas observe que aqui eu tenho uma informação importante. Que o menos 1 é raiz deste polinômio e o 1 é raiz desse polinômio. Então, eu consigo reduzir esses dois polinômios a polinômios de grau 2 e aí eu consigo determinar as raízes desses novos polinômios. Vamos fazer isso. Isso é para mostrar onde que f é contínua. Vamos fazer isso. Então, como menos 1 é raiz de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, sabemos, né? Sabemos que x ao cubo mais 2x quadrado menos 1 é divisível por x mais 1, né? Que é x menos o menos 1. Vamos efetuar essa divisão. Vamos efetuar essa divisão. Então, vou efetuar essa divisão, que é x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. E aí, isso aqui vai dar x quadrado, vai ser x ao cubo mais x quadrado. Faço a diferença. Então, esse menos esse cancela. Esse menos esse vai dar 2x quadrado menos x quadrado e menos 1. Agora, aqui eu não preciso fazer todo o processo, né? Eu sei que quem que eu tenho que multiplicar por x mais 1 para dar x quadrado menos 1? É x menos 1. Esse vezes esse vai dar x ao quadrado menos 1, que vai dar 0. Com isso, x ao cubo mais 2x quadrado menos 1 vai ser x mais 1 sobre x ao quadrado mais x menos 1. E agora eu uso Bhaskara para decompor esse polinômio em polinômio de grau 1. Note que usando a fórmula de Bhaskara, em x ao quadrado mais x menos 1, vemos que
Então, vamos calcular o delta primeiro. Delta é igual a 1 menos mais menos 4ac. Então, vai dar mais 4, que é igual a 5. Implica que x é igual a menos b, vai ser menos 1, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, isso implica que x, vou chamar x1, é igual a menos 1 mais raiz de 3, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e... não, eu vou chamar x1 desse cara aqui, com menos. E o x2 é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Daí, agora eu posso decompor esse polinômio da seguinte forma. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 vai ser x mais 1, x menos x1, vezes x mais x menos x2. Certo? Onde x1 é esse número e x2 é esse número aqui. Certo? Então, esse polinômio pode ser escrito dessa forma. Vou manter x1 e x2 para economizar a escrita, né? Não ter que escrever esse número toda hora. Então, esse polinômio é decomposto dessa forma. Com isso, né, o que a gente já conclui? Que a f ela não está definida em menos 1, nem em x1, nem em x2. Certo? Agora, vamos olhar o outro polinômio. Analogamente, temos que x ao cubo mais x menos 2, eu posso dividir por x menos 1, porque 1 é raiz desse polinômio. Isso vai dar x quadrado, vai ficar x ao cubo mais menos x quadrado, né? Distribuindo x quadrado aqui. Aí eu vou subtrair esses dois polinômios, esse menos esse vai dar 0. Aqui vai dar menos com menos vai dar mais x quadrado, mais x menos 2. E agora eu multiplico isso aqui por x, vai dar x quadrado menos x. Subtrai os dois polinômios, esse menos esse vai dar 0 aqui, esse menos menos esse vai dar 2x menos 2, e aí eu multiplico por 2, que vai dar 2x menos 2, que a subtração vai dar 0. Então, isso implica que x ao cubo mais x menos 2 é exatamente x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 2. Certo? E aí eu vou usar a fórmula de Bhaskara para tentar separar esse daqui. Então, ó, da fórmula de Bhaskara, temos... Então, quem é o delta? O delta é B2, 1 menos 4 vezes 1 vezes 2, menos 8, que é igual a menos 7, que é menor que 0. Então, da fórmula de Bhaskara, teremos que o delta é negativo e, portanto, o polinômio, qual o polinômio? X ao quadrado mais x mais 2 não tem raiz real. Não tem raízes reais. Ou seja, ele não pode ser decomposto em polinômios de grau 1 reais. Certo? Então, beleza. Então, aqui não vai ter problema nenhum, né? Isso daqui nos dá a informação seguinte, que esse polinômio aqui, o gráfico dele é assim, né? Como ele passa pelo 2, a concavidade aqui é positiva, a concavidade dele é para cima, então o gráfico dele vai ser uma coisa assim, né? Então, ele é sempre positivo, esse cara aqui, para qualquer x real. Então, não tem problema, isso aqui nunca vai dar 0. Com isso, o que a gente tem? Com isso, temos que f de x, vou repetir a f de x igual a sobre x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, mais b sobre x ao quadrado, x ao cubo mais x menos 2, ela é igual ao quê? Ela é igual a sobre, aqui é x mais 1, x menos x1, que a gente viu lá quem é x1, x menos x2, mais b sobre x menos 1 vezes esse polinômio irredutível aqui, x ao quadrado mais x mais 2. Onde
Quem é x1? x1 é menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. E x2 é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, f de x é igual a isso, logo, f é contínuo em R menos quais pontos? Os pontos onde isso aqui zera. Isso zera em menos 1, isso zera em 1, aqui, e nesses dois pontos aqui, em x1 e x2. Vou escrever x1 e x2 explicitamente aqui. Menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 e menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Certo? Então, ela é contínua exceto nesses pontos. E aí, a minha pergunta é agora, no intervalo menos 1, ela é contínua, né? Ou seja, será que algum desses pontos aqui pode estar no intervalo menos 1? E a resposta é que esse vai estar e esse não vai estar. Vamos mostrar isso. Agora, então eu vou escrever isso. Agora queremos saber se f é contínua em menos 1. Porque para eu usar o teorema do valor intermediário, eu tenho que encontrar um intervalo onde ela é contínua. Certo? E aí vamos ver o seguinte. Note que quero saber se um desses está entre menos 1 e 1. Note que raiz de 5, 5, aliás, vou começar. 5, ele está entre entre 4 e 9, né? Que são os números mais próximos que tem raiz exata. Tirando a raiz, isso implica que 2 é menor que raiz de 5, que é menor que 3. Então, eu tenho uma estimativa aqui para raiz de 5. Agora, eu vou olhar para esses caras aqui. Vamos olhar primeiro para esse caso aqui. Então, vamos construir aquele cara ali. Então, isso implica que menos raiz de 5, quando eu multiplicar isso aqui por menos 1, vai estar entre menos 3, menos raiz de 5, menos 2. Agora, eu vou somar menos 1. Então, menos 1, menos 3, menos 4, menor que menos 1, menos raiz de 5, que é menor que menos 1, menos 2, menos 3. Divido tudo por 2, então isso aqui vai ficar menos 2 menor que menos 1, menos raiz de 5, sobre 2, que é menor que menos 3 meios, que é menor que menos 1, certo? Então, esse número aqui, o x1, ele não está no intervalo menos 1. Então, isso implica que x1 não pertence a menos 1. Beleza. Agora, vamos ver o outro valor. Por outro lado, 2 menor que raiz de 5 menor que 3 implica que, agora eu vou somar menos 1, então menos 1 mais 2, então isso aqui é menos 3, menos 1 mais 2, 1 menor que menos 1 mais raiz de 5 menor que menos 1 mais 3, 2, isso implica, agora dividindo tudo por 2, 1 meio é menor que menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é menor que 1. Certo? Então, o que a gente tem aqui é que o x2 está entre meio e 1. Ou seja, o x2 pertence ao intervalo meio 1, que está contido no intervalo menos 1. Então, beleza. Mas isso daqui me deu informação importante. Isso aqui me deu informação que é a seguinte. Nesse intervalo de meio até 1, a função é contínua, certo? E aí vamos trabalhar nesse intervalo em vez do intervalo menos 1
1, correto? Que aqui esse é o intervalo inteiro onde ela é contínua. Porque o que está acontecendo é o seguinte, a função ela tem pontos de descontinuidade. No menos 1, depois no x1, que a gente viu que tem, aliás, o x1 está aqui, né? O x1 é menor que 1,5. Então está aqui o x1, ela não é contínua aqui. Ela não é contínua no x2, que está aqui assim. O meio está aqui, digamos. Vamos colocar, aliás, vamos colocar aqui um bem aqui. Vamos colocar o 0 aqui. Então ela não é contínua no 1. O meio estaria aqui assim. E o x2 está em algum lugar aqui, que eu não sei onde é que é. Vamos colocar aqui. Então ela não é contínua nesse ponto, nem nesse ponto, nem nesse ponto. Só que o exercício quer que a gente mostre que ela tem uma raiz aqui. Só que para eu usar o teorema do valor intermediário, eu preciso que a função seja contínua no intervalo, em todo um intervalo. E menos 1 a 1, ela não é contínua, porque ela tem uma descontinuidade no x2. Então o que eu posso fazer é trabalhar com um desses intervalos, do menos 1 até o x2 e do x2 até o 1. Então o fato que agora eu não sei em qual intervalo procurar. Se eu procuro no menos 1 x2, no x2, 1. E para isso, para eu saber isso, eu vou... E como eu não posso avaliar a função nem no menos 1, nem no x2, nem no 1, né? Esses não podem ser os extremos do intervalo do valor intermediário. Então eu vou calcular o limite da função tendendo a esses pontos para saber o que acontece. Vocês vão entender. Vamos fazer o seguinte, ó. Note que agora vamos calcular os limites de f nos pontos menos 1, x2 e 1. Então, olha só. Primeiramente, vamos fazer... Como eu estou interessado só no intervalo menos 1, 1, eu vou calcular só o limite pela direita de menos 1. Menos 1 pela direita de f de x é o limite de x tendendo a menos 1 pela direita de quem? A sobre x mais 1, x menos x1, x menos x2, mais, lembrando que a e b são positivos, né? X menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 2, não é isso? Deixa eu ver aqui, voltar aqui que eu não lembro. X mais x mais 2, isso. Esse cara aqui, eu sei sempre que a e b é positivo e eu também sei que esse cara aqui sempre é positivo, como eu disse lá atrás. Agora eu vou calcular esse limite. Então, olha só. O problema aqui é só nesse pedaço aqui. Esse daqui vai dar sempre... Quando x... Isso aqui vai ser o quê? Ó? Vamos fazer uma retinha aqui. Ó. Então, eu estou nessa situação aqui. Aqui está o menos 1. Aqui está o x2 e aqui está o 1. Certo? Eu estou tendendo a menos 1 pela direita. E aí, pela direita, esse cara aqui vai para 0 pela direita, certo? Porque x pela direita significa que x é maior que menos 1. Então, esse menos 1 vai dar um número positivo, que está tendendo a 0 pela direita, então. Esse cara aqui é positivo também, porque o x1 vai dar um número que não é 0, porque o x1 está aqui, ó. Então, esse menos esse vai dar um número positivo. E agora esse menos esse, como o x está à esquerda de x2, ele vai dar um número negativo. Então, isso tudo aqui vai ser a sobre 0, né? 0 vezes esses números vai dar 0, que tende para... Isso tudo aqui tende para infinito. Só que vai tender para menos infinito, porque aqui é positivo e aqui é negativo. Então, o sinal disso tudo aqui para x próximo de menos 1 pela direita é negativo. Então, isso aqui vai dar menos infinito, mais. E esse daqui vai dar um número, porque 1 menos 1
esse cara aqui todo vai para onde? 1 menos 1, não, menos 1. Menos 1 vai dar menos 2, isso aqui vai ser menos 2, vezes, e quando eu substituir menos 1 aqui vai dar 1, menos 1, 0, 2. Então isso aqui vai ser menos 4, então isso aqui vai ser menos 4, que é menos infinito. Então, tendendo a menos 1 pela direita, esse cara está indo para menos infinito, ou seja, a função está tendo esse comportamento aqui, ó. Em menos 1, ela está indo para menos infinito. Ela está fazendo isso aqui, ó. Beleza. Para valores próximos de menos 1 pela direita. Agora vamos analisar os outros casos. Agora o limite de x tendendo a x2, vamos colocar 1 agora. 1, que é mais fácil. Vai ser a sobre, mesma coisa, mesma expressão, x mais 1, x menos x2, x menos x1, né, aqui, x2, mais b sobre x menos 1, x ao quadrado mais x mais 2. Então, novamente, esse cara é positivo, vai dar um número, né? Esse cara aqui vai tender para onde? Vai tender para 1 mais 2, 4. Isso vai tender para 4. Esse daqui vai tender para 0. Aqui eu vou fazer pela esquerda, né? Porque eu estou dentro do intervalo menos 1. Então, aqui a gente está tendendo agora a 1 pela esquerda, né? Pela esquerda de 1. Aqui está o x2 e aqui está o menos 1. E o x1 está aqui assim. Então, esse cara aqui vai tender a 0 pela esquerda, né? Por que pela esquerda? Porque o x está aqui assim, ó. Então, x menos 1 vai dar um número negativo, né? Porque esse é um número menor que 1. Então, vai tender a 0 pela esquerda. Esse aqui tende a 4, um número positivo. E aqui, como o x está à direita de todo mundo aqui, a diferença entre eles sempre vai ser positivo. Então, isso é positivo. Isso é positivo e isso é positivo. Isso vai dar um número positivo, porque o x está perto de 1, ele não vai anular ninguém desses caras aqui. Então, isso vai dar um número, esse vai para... Então, 0 vezes 4 vai dar 0, isso aqui vai para infinito. Só que como esse aqui é negativo, vezes um número positivo, vai dar menos infinito. Então, isso aqui também vai para menos infinito. Ou seja, a gente está na seguinte situação. No menos 1, o gráfico dessa função ele tem um comportamento assim. Perto do menos 1 ele vai para menos infinito, perto do 1, à esquerda do 1 ele vai para menos infinito, à direita do menos 1 ele vai para menos infinito. Então, o negócio é a gente analisar agora o x2, que estaria aqui assim, e ver se ele vai para mais infinito por aqui ou por aqui. Se isso acontecer, aí a gente consegue resolver o problema. Vamos ver agora, se é pela direita ou pela esquerda. Vamos fazer pela esquerda primeiro. Então, ó, limite de x tendendo a x2 agora pela esquerda, de f de x vai dar, de f de x vai ser o limite de x tendendo a x2 pela esquerda, de a sobre x mais 1, x menos x1, x menos x2, mais b sobre x menos 1, x ao quadrado mais x mais 2. Certo? E aí, isso é o limite de x tendendo... Não, vamos analisar aqui primeiro, né? Então, vamos olhar para... Vamos desenhar aqui de novo a reta, né? Então, agora eu tenho 1, tenho menos 1, aqui eu tenho x1 e aqui eu tenho x2. E eu estou tendendo o x está aqui. Ele está tendendo a x2 pela esquerda. Então, como ele está à esquerda do x2, esse cara aqui vai para 0 pela esquerda, porque isso menos isso vai dar um número negativo. O x está
à direita do x1. Então, isso aqui é positivo. E ele está à direita também do menos 1. Então, isso daqui também é positivo. Então, isso tudo aqui vai tender, né? Isso tudo aqui vai tender a 0. Só que aqui é negativo, positivo, positivo. 0 negativo. Então, toda essa fração vai tender, vou colocar assim, ó, toda essa fração aqui vai tender a... isso aqui é positivo, vai ser menos infinito. E esse cara aqui, como o x2 não aparece aqui, isso aqui vai tender para um número qualquer, uma constante. Menos infinito mais uma constante qualquer vai dar menos infinito. Então, aqui o gráfico, vamos olhar para esse desenho aqui mesmo. Então, quando está tendendo à esquerda, vai dar para menos infinito, né? E aí, no meio aqui, eu não sei o comportamento. Eu sei perto desse e perto desse. Então, eu sei que perto desse toma valores negativos, perto desse toma valores positivos. Mas não é isso que eu quero. Então, vamos analisar agora pela direita de x2. Agora, o limite de x tendendo a x2 pela direita de f de x vai ser o limite de x tendendo a x2 pela direita de a sobre x mais 1, x menos x1, x menos x2, mais b sobre x menos 1, x ao quadrado, mais x mais 2. E eu vou olhar para esse mesmo... Vou desenhar aqui de novo, né? Melhor desenhar. Então, esse daqui desenhando vai ser x1, menos 1, x2 e 1. Então, agora eu estou aproximando de x2 pela direita. Pela direita, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai tender a 0, porque está indo para x2 pela direita, por valores positivos. Esse cara aqui, como x está à direita de x1, ele também vai ser positivo e esse daqui também vai ser positivo. Aqui é x1. E aí isso tudo aqui vai para mais infinito agora, porque tudo é positivo. E esse daqui, como o x2 não é raiz de nenhum desses polinômios, isso aqui vai para um número que eu não sei qual é. Não importa, então isso tudo aqui vai para mais infinito. Então agora eu estou com a seguinte situação. Aqui é o x2, tem um assíntota aqui, tem um 1. Nesse intervalo aqui a função é contínua. Aqui, tendendo a x2 pela direita, ela vai para mais infinito, e tendendo a 1 pela esquerda, ela vai para menos infinito. E ela é contínua, eu não sei o que acontece aqui. Mas o fato é que ela vai ter que, para sair daqui de x2 para x1, ela vai ter que cruzar o gráfico. E aí eu vou usar isso agora. Então, eu vou resumir, de acordo com as minhas observações, eu vou escrever que tem uma raiz aqui. Com isso, mostramos que, com isso não, vou colocar, resumindo, mostramos que limite de f de x, quando x tende a x2 pela direita, é igual a mais infinito, e o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é menos infinito. Ou seja, o que significa isso daqui? Que existe, vou colocar assim, existe um A que já está usando ali. Existe uma constante, que eu vou dar um número, vou dar o nome de alfa, um número alfa maior que x2, um número alfa maior que x2, ou seja, existe um número alfa entre x2 e 1, né? Bem próximo de x2 pela direita. Então, existe um alfa aqui, tal que f de alfa é maior que 0, né? Isso que significa que ele vai para mais infinito. Você consegue um alfa bem pertinho de x2, se ele está bem pertinho de x2 pela direita, ele é maior que x2 e ele é menor que 1, né? Que x2 é menor que 1. Tal que ele é maior que 0, né?
Cada valor que você pegar aqui bem próximo de x2, você sempre vai pegando números que vão ficando grandes, positivos. Então existe um alfa, você pega um deles, que é positivo, e do mesmo jeito, né, existe um beta pertencente ao intervalo alfa 1. Por que alfa 1? Porque eu quero um intervalo, que alfa beta vai ser meu intervalo. Então se eu escolhi um alfa aqui, né, se eu escolhi um alfa onde o f de alfa é positivo, que eu sei que existe porque isso vai para mais infinito, eu vou escolher um beta bem pertinho do 1 aqui, de modo que ele seja maior que o alfa e que o f de beta seja positivo. Então, e existe beta naquele intervalo, tal que f de beta é menor que zero, certo? Então, como esse limite vai para mais infinito quando x tende a x2 pela direita e esse vai para menos infinito quando x tende a 1 pela esquerda, eu consigo encontrar alfa e beta, né? Isso que eu estou dizendo. Alfa diferente de beta e o beta maior que alfa, isso que está dizendo essa frase aqui, tal que eles estão entre x2 e x1, né, ó, e o f de alfa é maior que zero e o f de beta é menor que zero. Com isso, temos que f é contínua em alfa e beta e f de alfa menor que zero, contínua em alfa beta, f de alfa menor que zero, que é menor que f de beta, né? É contínua entre alfa e beta porque ela é contínua entre x2 e x1, e alfa e beta está entre x2 e x1. Então, com isso, temos que f é contínua em alfa e beta, f de alfa é menor que zero, que é menor que f de beta. Ou seja, zero está entre dois valores de f. Logo, pelo teorema do valor intermediário, existe um C entre esse alfa e esse beta, que por sua vez está contido no intervalo menos 1, né? Tal que f de C é zero. Então, com isso, a gente demonstra o que foi pedido no exercício. É importante observar que esse problema aqui, ele traz uma dificuldade maior que os problemas comuns que tem de teorema do valor intermediário. Nos problemas usuais, eles dão um intervalo onde a função já é contínua e que você aplica a função nos extremos e em um ponto a função é negativa, no outro ponto a função é positiva. Então você aplica o teorema do valor intermediário direto. Nesse caso aqui, tem uma dificuldade maior, porque a gente tem que ver que essa função que a gente define no início, ela não é contínua no intervalo menos 1. E aí a gente tem que analisar os pontos de descontinuidade. Depois de analisar os pontos de descontinuidade, a gente tem que encontrar um intervalo onde a função é contínua em todo o intervalo. E a partir dali, como a gente ainda não pode substituir a função nos pontos, que no nosso caso foi o x2 e o x1, a gente teve que aplicar o limite para encontrar um intervalo onde ela é contínua e ela assume valores positivos e negativos no extremo. Então esse problema tem uma dificuldade maior, mas a base, que é o teorema do valor intermediário, é a mesma coisa. Com isso a gente encerra essa videoaula, espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido tudo. Então até a próxima, pessoal!